Muito bem, grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando mais uma mesa redonda aqui no seu canal 10, nesse sábado. Lembrando a você que acompanha o nosso programa, agradecer principalmente a audiência que nós temos na internet, porque não também nas mais de 3.000 assinaturas que nós temos aqui na Cabo Mix, mas a internet é que nos dá uma audiência fantástica, esse pessoal da internet e do Facebook também. Muito obrigado a todos, obrigado àqueles que usam nos seus tablets, nos seus celulares, o que nós temos aqui para poder jogar também no ar aqui, né? Então, muito obrigado a todos e lembrando, este programa foi gravado na quinta-feira, como eu anunciei na mesa redonda de sábado passado. Hoje nós estaremos gravando, portanto não temos resultados, nem a classificação dos jogos, dos 4 jogos da quinta-feira. Mas teremos uma grande mesa redonda. Hoje, folga para Admilson Garcia, do jornal O Extra, e folga para Gil Cipriano, que deve estar vendo o programa, e se deu a folga também, né, Gil? Merecidamente, porque o Gil também nos ajuda muito. E nós estamos aqui com alguns companheiros que há algum tempo também não vêm ao programa. Está aqui primeiro a anunciar o professor Zé Renato, que grande companheiro, há mais de um mês aqui. O Zé Renato não é macaco gordo, mas nos quebra o galho muito aqui, viu? Ele é o nosso cara que veio, olha, vai ter uma folga para fulano, ele vem, quando está todo mundo da mesa ele vem também. Então eu sou muito grato a você sabe disso, Zé Renato, muito obrigado. Além disso, você trouxe Galileu, né? Santista, que está aqui conosco. Galileu, daqui a pouco você vai cumprimentar o telespectador, mas nós estamos levando um vareio de torcida hoje aqui. Professor, viva o Corinthians! Boa tarde, viva o Corinthians! Eita. Prazer estar aqui novamente, boa tarde a todos. Muito obrigado, eu só não sou macaco, não é gordo. Mas estamos aqui, é uma honra, um prazer voltar. Prazer é nosso, e outras vezes você ainda vai vir aqui, Com se Deus certeza. quiser, não é? Um prazer. É um prazer é nosso. Galileu, grande abraço, meu compadre. Obrigado, fazia tempo que você não vinha aqui, eu sei que você gosta de vir aqui, nós gostamos que você venha. Boa tarde. Boa tarde, Vono, boa tarde, Renato, boa tarde, Cabreira, boa tarde, Leozinho. Leozinho. As oportunidades surgem. Uma hora a gente aparece. E estamos aí novamente. Inclusive o Galileu apertou o horário dele e o Galileu não vai ficar o programa todo, né, Galileu? Não, porque você tem realmente não. compromisso, mesmo assim você teve o carinho de vir aqui. Perfeitamente. Muito Graças obrigado. a Deus a gente está sempre disposto a vir. Embora os nossos horários são meio restritos, né? Apertados, né? Aposentado, mas tem que estar sempre à disposição da titular da residência. Eu vou dizer uma coisa para você, viu, Galileu, que eu também estou nesse barco aí, o professor Zé Renato, já aposentado também. O que os caras pagam para nós não podemos parar não, vai trabalhar até morrer, viu? Vamos trabalhar até morrer. Olha, é uma alegria muito grande também ter aqui esse grande companheiro, um profissional top, de linha mesmo, fantástico. Uma pessoa que nós temos grande admiração. Quando eu disse, né, professor, que ele viria no programa aqui, a mesa inteira, ô, Cabreira vem, que maravilha isso aqui. Claudemir Cabreira, jornalista do Jornal Cidadão e locutor da Rádio Difusora, é comentarista esportivo, é repórter. Já narrou alguma vez, Cabreira? Não. Boa tarde, obrigado Boa por estar tarde. aqui. Ô, Wanda, é uma honra estar aqui. Boa tarde a você, boa tarde ao Zé Renato, ao Galileu, ao Leozinho, aos nossos telespectadores, né? Isso. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês. No futebol eu não narrei. Já fui repórter de campo, arrastando metros e metros de fio, né, que era a nossa vida, né? Não era essa moleza de hoje. Não. E também de comentarista, né, que não é fácil, né? Principalmente tendo espelhos como o Lívio Vono e tantos outros colegas aqui do rádio. Então a responsabilidade é muito grande. Aliás, viu, Cabreiro, vou dizer uma coisa para você. Você é um ótimo comentarista que, quando eu não estava trabalhando, estava ouvindo os comentários dele. Eu acho que ser comentarista de futebol nos dias de hoje está terrível, Cabreiro. Para a gente queimar a fita daqui para ali, não é? Totalmente, Vono. É pior que ser narrador e repórter. Olha, eu acho que é porque, na verdade, o narrador está relatando os fatos que estão ocorrendo. O comentarista tem que buscar, num jogo, principalmente no futebol de hoje, argumentos para poder traduzir o que está acontecendo em campo. E que não é fácil, né? Porque hoje você vê, tirando algumas exceções de times de futebol, né, na Europa e tal, que são aqueles
os ricaços do futebol, aqui no andar de baixo aqui está se jogando um futebol que, como se diz, né, como se diria antigamente, futebol de fazenda. Com todo o respeito às fazendas, porque antigamente na fazenda se corria, dava o sangue, né? Eu participei muito dessa classe futebolística aí, né? nos idos de 64, 65 por aí. E era ali, gostoso. E ali era por amor, né, Galileu? Realmente. Era por amor. Hoje, com tanto dinheiro rodando no futebol, a gente percebe, a gente fica até indignado de ver talvez a falta, quando falta a técnica, aquela falta da tradicional raça, né, Vão? Para pelo menos compensar a ausência de determinada técnica em momentos da carreira que a gente sabe que é altos e baixos, né? Eu tenho que chamar comercial, porque eu quero aproveitar bastante o Galileu aqui também no programa, o tempo dele é pequeno. Mas rapidinho, só uma colocação. Só uma colocação em cima daquilo que o Cabreira colocou, que é o futebol brasileiro hoje. Eu me lembro que lá na fazenda do meu avô em Marília, perto de Avencas, né? Avencas lá. Mas você conhece a Avencas, Galileu? Filhinha, né? Onde a gente ia comprar carne de boi, que na verdade era de vaca. E a pé, né? Então eu já fui menino de colônia mesmo, não tem vergonha de falar isso não. O meu tio Genaro, com aquele butinão que ele trabalhava na roça, aquela camisa xadrez até aqui, a calça de caque, ele jogava mais que os beck do Parmeiro. Mas jogava muito mais, né? Porque os caras nem bicuda não sabem dar. Obrigado, Leozinho, por estar aqui conosco no programa, mais uma vez, esse grande técnico que nós temos aqui no Canal 10, né? O Leozinho é um grande companheiro, outros também que trabalham conosco aqui, são pessoas de importância. Mas o Leozinho é meu companheiro em tudo aquilo que nós fazemos de esportes aqui no Canal 10. Nós vamos no intervalo comercial, é rapidinho, e nós voltamos para falar do vagabundo do Paraná, segundo o presidente do Grêmio. Não é eu que estou dizendo não, daqui a pouquinho a gente volta. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Pois é, estamos de volta aqui no seu Canal 10, você está acompanhando a nossa mesa redonda deste sábado, foi gravada na quinta-feira, nós estamos contando aqui com o nosso Cabreirinha, da Difusora do Jornal Cidadão, Claudemir Cabreira no programa, nosso amigo Galileu também aqui no programa, e o professor Zé Renato, que é um dos camisa 7 aqui do Canal 10. Zé Renato, vou começar com você. Acertou ou errou o presidente do Grêmio, chamar o Weber Roberto Lopes de vagabundo? Eu acho que ele acertou. Já vou dar a minha opinião. Pelo que a gente tem visto ao longo da história, chamar de vagabundo um árbitro de futebol é quase que um pleonasmo vicioso. Porque é muito raro, eu não consigo de memória lembrar, citar o nome de alguém que tenha sido, aqui no Brasil, absolutamente íntegro. Não sou capaz de lembrar. Esse Weber Roberto Lopes, que ele tenha prejudicado tanto assim o Grêmio, como esse presidente falou, e se falou se referindo ao jogo contra o Corinthians, que nós vencemos lá no estádio do Grêmio, então ele tem razão, só que de forma invertida, porque ele deixou de dar um pênalti legítimo no Rodriguinho. O mesmo critério que ele adotou para não marcar o pênalti no Rodriguinho, ele adotou para marcar contra o Corinthians. E o Cassião acabou pegando, né,
O Corinthians ainda estava naquela fase de que jogava futebol. Iluminado, né? Mas eu não errou não, vagabundo mesmo. Léo, o que você acha da arbitragem no Brasil hoje e até no mundo? Mas na Europa, como a gente conversava aqui nos bastidores, o Cabreira colocou muito bem, na Europa ainda a coisa é um pouco mais séria. Mas aqui no Brasil a impressão que passa pra gente é que os caras são mal intencionados até. Não é só ruim, não. Eu acho que realmente na Europa tem tido uma diferença assim, bem considerável em relação ao nosso futebol. Mas mesmo assim eu acho que o nosso futebol, os nossos árbitros, tem muito de mal intencionado, sim. Agora, errar, acho que é humano. Para persistir no erro é burrice. Então eu acho que essa questão de um árbitro prejudicar sempre um time, um Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo ou qualquer coisa parecida, já é o próprio da nossa cultura corrupta. Eu acho que até nisso daí nós temos uma porcentagem grande de corrupção. Ou interesse financeiro, ou interesse futebolístico. Não, eu vou um jogo Santos e Corinthians, por exemplo, eu santista, embora ninguém sabe lá no campo que eu sou santista, eu estou um árbitro, eu logicamente vou puxar para o Santos. Da mesma forma que seria um Zé Renato, um Cabreirinho, ele puxaria. A integralidade da coisa é muito difícil. Eu acho que tem muita coisa de má intenção na arbitragem nossa aqui no futebol brasileiro. Perfeito. Cabreira, deixei você para opinar nessa primeira rodada, por último, que eu quero de você duas respostas. Primeiro, o Weber está pensando em processar o presidente do Grêmio que o chamou, o Bozan, Romildo Bozan Júnior, que o chamou de vagabundo, aquele careca vagabundo do Paraná. Palavras do presidente do Grêmio. Merece chamar mesmo. Eu acho, eu dei minha opinião, que eu acho que merece. Você entendeu? Mas ninguém, cada um tem sua opinião, né? E o futebol não é muito dinheiro, Cabreira, envolvido para ter gente dessa qualidade, desse caráter, dessa competência técnica? Olha, a gente do futebol, a gente no rádio, eu acho que hoje o árbitro também ele está exposto a uma situação realmente muito complicada. Hoje tem zilhões de câmeras no estádio apontadas para o árbitro para pegar tudo quanto é falha que ele tem ali na arbitragem, né? A gente sabe que antigamente, quando a gente no futebol, que era o nosso olho no momento, nós não tínhamos replay de lance, a gente também tinha que opinar com base naquilo que o juiz estava vendo em campo, né? A gente sabe, você fica mais naquela impressão de momento, naquela impressão, naquela fração de segundos, né? Naquilo que você tem de observação. Então hoje o árbitro realmente fica exposto a todo o tipo de situação. A gente sabe das carências da arbitragem brasileira pelo fato de que aqui o árbitro não é profissional, ele não vive da arbitragem. Ele trabalha, ele tem o seu emprego, ele está lá, ele apitou o jogo ontem, amanhã ele já vai estar lá no trabalho dele, enfrentando os colegas de trabalho, as cobranças, etc, etc, etc. Depois sai dali, pega a malinha dele, já vai para o aeroporto, vai para tal lugar para apitar outro jogo. Então ele não tem, na verdade, se ele viver só de arbitragem, ele está morto. Porque aqui no Brasil, o árbitro, dependendo da relação dele com as autoridades, né, entre aspas, lá da CBF, ele apita mais ou menos jogos, né? Então, ou vai para a geladeira e etc e tal. Então tudo isso forma esse conceito hoje que está envolvido na arbitragem brasileira, né? Aí fala-se no árbitro de vídeo. Nós vamos criar só mais um problema no árbitro de vídeo, porque nós vamos transferir a responsabilidade do árbitro de campo para o árbitro de vídeo, que vai olhar no vídeo lá e vai tirar sua conclusão. Nem sempre lances, mesmo no vídeo, são, vamos dizer assim, carta marcada, assim, você olhou e ponto, não tem o que discutir. Basta ver as mesas redondas aí de emissoras de televisão, que muitas vezes passa o lance, e todo mundo fica discutindo, cada um tem uma opinião. Enfim, Rono, arbitragem no Brasil, olha, desde a época de Cabral, eu acho que nós estamos
tratando desse assunto, e a pobre mãe do juiz vai continuar sendo ovacionada nos estádios. Quem é mais antigo em Fernandópolis vai se lembrar desse time, a BR. Né? A BR. O professor é mais recente, já há alguns tempos aqui. O FVC jogava contra o São José, de São José dos Campos. Isso que ele me contou foi quem fez o acerto com o árbitro já naquela época. Veio de trem, encontrou o árbitro em Rio Preto no trem, na EFA, e veio. Chegou aqui, ele foi apitar o jogo. Evidentemente com 2 bandeiras. E durante o jogo, o FVC, a ABR, empatando, a ABR subiria de divisão. E o árbitro, no intervalo do jogo, com o São José ganhando de 1-0, quem tinha feito o acerto e o pagamento antecipado, o árbitro recebeu a visita desse diretor que já é falecido, há muitos anos. Resposta do árbitro: fala para aquele pontinha teu, ponta esquerda, pelo menos trombar e cair na área, que aí eu vou dar o pênalti. O pontinho simplesmente era o canhoto. Canhoto que jogou no Internacional. Esse eu vou falar o nome. O árbitro eu vou falar no intervalo, porque ele está vivo ainda, me parece. Estava em Ima da vida. Ele apitou uma Copa do Mundo, final. Esse árbitro apitou uma final de Copa do Mundo. Brasileiro apitou o final da Copa do Mundo. Quem me contou isso é um empresário da cidade que participou das negociações. Só que eu não posso falar o nome dele. Mas esse árbitro que fez isso, porque eu estou velho, né, gente? Eu tenho 70 anos, 45 de rádio, TV, jornal, essas coisas. Então, eu já vi coisas. Eu vi finado Fernando Sisto, grande campeão com o FPC, dar o bilhete do valor para o bandeira passar para o árbitro, de quanto eles levariam para encerrar um jogo lá em Biporã, como é que chama lá perto, lá pro lado de Campinas, lá, o presidente da Assembleia daquela cidade. Eu vi lá, porque tacaram uma pedra para pegar no tato, quase pegou em mim, na lateral do campo, e pegou na cabeça do jogador do time da casa lá, e o árbitro então parou o jogo, e a pressão foi para voltar. Então, o que tem no futebol, Armando Marques, quando anulou o gol do Leivinha, da entrada da área. Olha, você está lembrando episódios aí, a gente pode contar mais medo, né? Dá para contar, dá para você fazer um levantamento histórico de casos concretos porque nós vamos pensar o quê? O que é o árbitro? O ser humano. E o ser humano é o quê? Suscetível a todo tipo de... Um amigo meu dizia o seguinte... Você não sabe por que eu estou rindo, Gabriel? Posso interromper? Pode. Depois de tantos anos de amigo, quase 50 anos, você quer me ver na cadeia, escrever um livro disso? As testemunhas morreram. Ou então andar com segurança. Olha, eu vou comer um quartão de leitor aqui e mais segurança. Como dizia um amigo meu, olha, nós não somos corruptos porque não chegou ninguém ainda para nos corromper. Porque aí, a hora que chegar, aí a gente vai poder bater no peito e dizer, não sou corrupto, né? Mas, enfim, meu amigo, vendo o país nesse mar de lamas que aí está, você vai pensar o quê? São todos seres humanos, meu amigo. Para ser honesto, não tem nesse não país. Tem, não tem. Mas nem o Temer. Cada dia é uma novidade. Meu Lula. Cada dia é uma novidade. Não estraga o Quando programa, pensa pelo que amor chegou de na lama, Você fala assim, não tem mais para onde ir. aquela absolvição desse Aécio Neves. Ele Ele voltou a ser senador. Mas Eu voltei a ser senador. posso só aproveitar, enquanto o Gabriel estava falando aqui da questão da ajuda da tecnologia, eu gosto muito de acompanhar os campeonatos europeus. E sábado eu estava assistindo o Borussia Dortmund e RB Leipzig. E o jogo em Dortmund. O Borussia estava perdendo de 3-1. Aí começou o segundo tempo, o jogador atacante do Borussia, Aubameyang, caiu na área e o árbitro ficou meio assim, parou a partida
pediu ajuda da tecnologia. O jogo em Dortmund. A tecnologia estava em Colônia, outra cidade que não tem nada a ver nem com Dortmund, nem com Leipzig. Aí lá de Colônia informaram para ele, segundo a visão deles, que foi pênalti. Na minha opinião não foi. O zagueiro tropeçou no pé do atacante, o cara foi atabalhoado, mas não fez a falta. Ele deu pênalti, ninguém contestou. Menos mal para ele que o professor, agora você imagina que no Brasil a central aí de observação lá na CBF. Para começar já cai o sinal. Se usar vidro, cai o sinal. Imagina, tem esse problema, né? Tem esse problema. Imagina quem é que vai ser. Aí a discussão muda de foco. Ninguém vai se preocupar mais com o árbitro em campo. O pessoal vai se preocupar com o árbitro de vídeo. Para dar legitimidade, já põe já o Marinho e o Ricardo Teixeira. Ou o Del Nero. Aí sim, né? Imagina. Não, vamos acrescentar mais agora. Diz que essa pouco é bobagem, dizia meu pai. Além do Marinho, do Del Nero, o Ricardo Teixeira, também pode participar disso. O Aécio, né? O Luzman. O Luzman. Tem também o ex-sogro do Ricardo Teixeira lá. Aquele tá morto, né? Só se Só se fizer uma sessão. Agora, Cabreira, vocês querem ver como uma arbitragem? Olha, veja bem, eu sou muito justo e vocês que fazem programa comigo aqui sabem disso. Eu sou palmeirense, mas não tem essa. Aliás, os caras me xingaram tanto. Dois caras, pô, vocês pegaram pesado comigo lá na Caiçara, hein? Pegaram pesado. Só porque eu encerrei o programa dizendo como é que é, moçada? E como é que vocês gritaram? Vai, Corinthians. Mas que jeito? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, né? Os caras fala, vai Parmeira. Eu falei, mas que jeito, rapaz. Vai pra onde? Não, vai pra onde? Então veja bem, olha como que é o negócio da arbitragem que nós estamos analisando aqui. Tem dois auxiliares, bandeiras, o que eles estão fazendo em campo? Ontem, por exemplo, no jogo do São Paulo e Fluminense, um dos auxiliares lá, que acusou o pênalti. Que o juiz não tinha visto, deu bandeira. Mas eu assisti o jogo. O juiz tinha total visão de ver que a bola realmente tocou na mão do zagueiro do São Paulo. Pois é. Aí agora veja bem, Galileu, desculpa até ter te interromper, porque eu tô meio velho e esqueço. Então veja bem, ele lembrou muito bem do pênalti que o cara atrás do gol. Só que no jogo do Corinthians e Vasco, o cara atrás do gol, a 4 metros, não viu que o Jô bateu com o braço na bola. E o Vasco perdeu o jogo de 1 a 0. O cara lá no jogo do Palmeiras e Atlético, aí é do Palmeiras, porque os caras falam que eu sou corintiano. Mas é verdade, é verdade. Não é mentira. Puxou o zagueiro. Puxou, não empurrou. Empurrou. O Dudu empurrou. O gol sairia até do mesmo jeito, porque do jeito que a bola foi enviada, sairia. Mas teve a falta. Teve a falta. O cara atrás do gol. Como se diz, ele fez a função de limpar a área. O cara atrás do gol. Peraí, será que ele não viu? Está a 6 metros dele, ele não viu empurrar? O jogador do Palmeiras, será que ele não viu? Ele viu, só que não teve, desculpe o termo, saco para marcar. Aí a questão desses árbitros atrás dos gols também tem aquela discussão, né? Ele fica exatamente do lado que corre o bandeira. Na verdade, o ideal seria ele ficar do outro lado. Porque pelo menos você tem uma visão diferenciada. Agora, eles têm que ser mais ativos, né, Vão? Ficar lá só para ficar parecendo que está no vaso de samambaia ali, né? Olhando lá para trás para ver se a bola entrou. Ontem, desculpa interrompê-los, no jogo Barcelona e Olympiacos, em Barcelona, uma bola que espirrou, o zagueiro Piquet veio e entrou assim na bola, mas num primeiro olhar não dava para ver direito se ele pôs com o braço ou se bateu na barriga. Mas o árbitro, o Asboni, que fica ali atrás do gol, viu, indicou para o árbitro, ele marcou falta, o Piquet já tinha um cartão amarelo, expulsou o Piquet. Acabou. Um lance. Olha a carreira do jogador de futebol, como pode mudar por causa de um erro de um árbitro. Como eu acho que foi vergonhoso o empurrão do Dudu, que tinha que ter sido marcado, eu acho que o pênalti do segundo gol do Bahia é muito discutível.
naquele lá que o Moreninho lá, do Corinthians, que joga lá ponto esquerdo, que é muito rápido, O Mendonça. dividindo a bola com o Roger Guedes. Daquelas jogadas acontecem no meio de campo, direto, e o juiz segue o jogo. Segue o jogo. Aqueles burros da diretoria do Palmeiras entendem que o rapaz foi lá, o jogador do Palmeiras fez a falta porque quis. E já separado, ele está treinando separado, não joga mais no Palmeiras. E o moleque é bom de E bola. o moleque é bom de bola. Então veja só um erro de arbitragem, o que pode ocasionar. Pois não, Gabriel. Não. Na verdade é isso aí, Ivone. Você tem essas situações aí que estão se repetindo exaustivamente nesses campeonatos. Aí quando fala-se em colocar o árbitro de vídeo, eu fico imaginando o árbitro sair do campo e lá naquela televisãozinha na beira do gramado, que nem a gente vê aí na Europa, imaginando a torcida inteira indo com ele. A pressão que Não, vai a torcida inteira junto com o árbitro lá, mais os jogadores de futebol, porque nós estamos no Brasil, né, gente? Desculpa te interromper, você segue logo em seguida. Esses dias na Europa, eu também gosto do Zé Renato. Gosto muito de assistir, porque lá o futebol lá é melhor. O árbitro de vídeo falou, não foi gol. O árbitro foi lá, ficou olhando, voltou, falou, foi gol sim. E o que valeu os caras estar lá? Por exemplo, de Dortmund para a Colônia. Não, o que adianta? Então, mas aí acho que é o sistema que é adotado, né? O próprio árbitro vai lá e tira a dúvida Na da televisão, Inglaterra ele né? vai lá, ele tem um monitorzinho. Ele mesmo vai lá, não passa não terceiriza a responsabilidade. Exatamente. Ele Na assume- Inglaterra ele vai lá no monitorzinho. ele Agora você assume imagina o tudo, árbitro né, indo aqui no monitorzinho, hein? Agora então respondam para mim, por Aí favor. o cara do time que vai ser prejudicado puxa a tomada e desliga a televisão. Gabriel, você tá indo fundo, hein? Oi, Cabreira, você vai ter que contratar gente especializada para isso. Imagina. Oi, Cabreira, foi a melhor do Já se mundo. desligaram o sistema de iluminação em Não estádio, teve amigo. aqueles gandulas que tiraram a bola quando ia entrando no gol do time dele e tudo, aí o cara vai lá e puxa. Com tudo, O que faz só linguiça favor. aí, não? O que foi vendo linguiça aí, como é que chama? É que tirou uma bola desse Tirou uma jeito. bola. Aqui no estádio. Agora eu quero que vocês me respondam, por favor. Já que está na pauta e a pauta está se estendendo nisso, tem o quarto árbitro, que já anulou o gol e já deu o gol. Não sei como é que é. Olhos de lince, né? Esse é Lá bom. na frente. Esse é bom, Você meu entendeu? irmão. Esse é bom. Tem os dois árbitros atrás do gol. Tem o árbitro e o árbitro lá no meio do campo. Galileu, qual a função de um auxiliar bandeirinha hoje no campo? Olha, Marcar impedimento? eu acho que é só porque Se a bola ontem, saiu. voltando ao jogo de São Paulo e Fluminense, o segundo gol do Fluminense, para mim, houve falta Também realmente. Também acho. E ele visou a não jogada do Rodrigo Caio. E o juiz estava visível e o bandeirinha também visível, que foi perto do bandeirinha. Então, quer dizer, só para marcar lateral, impedimento? O São Paulo é muito protegido por arbitragem, mas contra o Fluminense ninguém pode. Zé Renato, e Ah, bom, o qual a Fluminense, função Aí já é do- desigual, né? O Fluminense o Fluminense pulou 3 divisões para voltar, então não tem quem discute. Por isso não A adianta- portuguesa desapareceu do mapa por conta do Por conta do Fluminense. Fluminense. Do Cascaio que os portugueses também levaram lá, né, Gabriel? Você vê que a coisa, você vê que a tradição é antiga, bom. É, bem de longe. Zé Renato, qual a função do bandeira? Basicamente é isso. Marcar e ainda na maioria das vezes erram, impedimento e lateral, que também erram muito. É dispensável o bandeira hoje, Gabriel? Olha, bom, você também foi uma pergunta difícil, hein? Eu acho que vai, vou te acompanhar na pergunta. Eu acho que pode até largar de lá. Olha, na verdade, na questão do impedimento hoje, primeiro que eu acho que poderíamos pensar é claro que se tirar a regra do impedimento, nós vamos criar o centroavante que vai ficar na área, Jogando de goleiro. vai ser colocado um cone na área e o pessoal chutar nesse cone para a bola entrar, né? Mas já tem um monte de cone jogando bola. Já tem um monte de cone. Um Não, monte de Cabreira, cone. mas eu acho o seguinte, eu concordo com você em termos, mas no início de jogo são 11 contra 11. Quer dizer, o Becão vai ter que marcar esse centroavante. Bom, de qualquer maneira, na tua circunstância, hoje está se cobrando impedimento
De calcanhar do jogador, de cravo da chuteira. Mas é gozado que isso varia de clube, né? Por exemplo, do Jô lá em Curitiba, contra o Corinthians, claro, mas ali é uma distância milimétrica. Se é o Flamengo, é gol. Mas você viu contra o Flamengo na arena lá, aquele impedimento de 3 metros? É milimétrica. Milimétrica, de coisa assim. meio, mais ou menos. Ele anulou. Então, eu sou a favor da tecnologia. Tudo que possa minimizar, resolver, eu não acredito que resolva, mas tudo que possa minimizar aquele sentimento que fica na gente, que é apaixonado, de que o time perdeu porque foi prejudicado de forma premeditada. Eu acho que, por exemplo, como a Inglaterra, aquela Copa de 66 que a Inglaterra ganhou, tivesse tecnologia, não é gol, não entrou, a bola não entrou. Assim como na Copa de 2010 ele anulou um gol legítimo da Inglaterra e a bola entrou. Mas aí, professor, sabe o que ia acontecer? Se tivesse tecnologia, o árbitro para dar o título para a Inglaterra, né? Ele ia dizer, a risca se moveu. A risca se Por moveu. exemplo, aquele gol, você lembrou do Leivinha na final do Paulista de 71 contra o São Paulo? O Armando Marques viu mão ali, o Leivinha cabeceou assim. Da grande área lá atrás. Ele não usou, né? Ele usou a cabeça. Ele era um brilhante, um exímio cabeceador, um dos melhores que eu vi. E aquele sem vergonha do Armando Marques marcou o mão. Ele é da estirpe do Weber Roberto Lopes. Sem vergonha. Quem quiser saber como foi aquele jogo, a arbitragem, me procura na rua que eu falo. Não vou falar aqui no programa, porque quem me contou foi o Minuca, quarto zagueiro do Palmeiras, que me contou a história. Então eu não posso falar, porque o Armando Martins é morto e não tem como se defender, né? Aliás, eu devo aquele ato para vocês também no intervalo aqui, né? Eu vou dizer, vocês dois aí. Galileu, eu sei, estou olhando o relógio aqui acompanhando, você também está. Eu quero te agradecer muito, viu? O Galileu vai se ausentar do programa porque ele tem um compromisso de família. Ele veio aqui para nos ajudar e ajudou muito. Eu espero que você volte outras vezes. Ô, Lívio, a vontade é muita. Depende do meu amigo Zé Renato, tal dia, nós estamos lá. Ele pode ter certeza. E você estava na Argentina? Eu estava passeando na Argentina. Galileu Internacional, né, meu amigo? Foi uma turnê de família. No dia. Nós fomos em 9 irmão, irmã, cunhado, cunhada, primo. Então fizemos uma. Só uma colocação. Pelo jeito, você levou até o cachorrinho. Na próxima viagem, deixa que eu cuido do cachorro. Tá bom? Obrigado, Galileu. Obrigado, eu que agradeço, Bono. E contamos com, na próxima vez, na próxima oportunidade, de estarmos aqui. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós vamos ao intervalo comercial rapidinho, já voltamos. Vai continuar aqui na mesa comigo o professor Zé Renato e Claudemir Cabreira, além do Leozinho Lima, atrás da máquina. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Pois é,
Estamos de volta aqui, você está acompanhando a mesa redonda do Canal 10. A partir de agora é sem o Galileu, porque tem um compromisso e compromisso não pode deixar de cumprir. Mas o Claudemir Cabreira, que é da Rádio Difusora e do Jornal Cidadão, está conosco aqui, o professor Zé Renato, além do Leozinho Lima, ali nessa máquina do som. Hoje a gente vai falar rapidinho aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Guarani que começou, hein, Zé Renato? A gente tem falado muito, o Cabreira, comentado muito aqui, o Guarani, todo mundo, o Guarani vai subir, a gente torcendo aqui, de repente ele foi segundo, depois ele foi terceiro, de repente é quarto e hoje ele é o 16º. Tem 35 pontos e o primeiro da zona do rebaixamento na Série B é a Luverdense, tem 35 pontos ganhos. Eu vou até querer ver aqui, para servir de argumento para nós, né? Não está aqui, Leozinho? Sei não, acho que eu perdi a pauta aqui, não, está aqui. Está aqui a pauta. O Guarani vai jogar onde aqui? Vamos ver, joga em casa? Joga. Contra o Juventude, que vem de 3 derrotas. Se ele empatar, pode já entrar na zona de rebaixamento. E aí, professor Zé Renato? Infelizmente, parece que está se apontando aí uma derrocada do Guarani, né? Infelizmente. É impressionante, né? Um clube que já foi campeão brasileiro, que era uma potência daqui, principalmente em âmbito estadual, né? Que revelou para o mundo Careca, Zenon, Renato, né? Que ainda manteve em alto nível a carreira do Zé Carlos, que já era consagrado no Cruzeiro, né? Um monte de jogador né? O Mauro, lateral direito. Aqui jogou um lado do Cruzeiro, aquele time do Cruzeiro também veio para lá e jogou muito tempo lá. Foi o volante, o Zé Carlos. Zé Carlos, né? Você esqueceu do Neto, né? O Neto, né? Neto que jogou lá também. O Neto, né? Agora, o Guarani parece que está trilhando a mesma história da Portuguesa, né, Romo? A Portuguesa que sempre foi o time, vamos dizer, o time de todas as torcidas, né? Todo mundo gostava da Portuguesa, né? Não tinha, vai ter futebol hoje, meu time não vai jogar? Quem vai jogar? A Portuguesa. Vamos torcer para a Portuguesa. Todo mundo gosta. Então, hoje, o que você vê da Portuguesa? Tem um patrimônio lá que praticamente, num ponto principal de São Paulo, na marginal do Tietê, o Canindé. Ao lado do terminal? Ao lado do terminal. E o clube praticamente está definhando, desaparecendo. Mais um ano não vai ter mais Portuguesa. Precisou um colega nosso radialista de São Paulo assumir a presidência. Você vê? Então, quer dizer, e o Guarani, a impressão que dá é que está indo na tristicina da Portuguesa. Aliás, se você pegar o futebol do interior de São Paulo, você vê que a Ponte Preta. A Ponte Preta também está numa situação complicadíssima, pode ir para a zona do rebaixamento. Olha, se ela perdeu quinta-feira, só para dar subsídio de jogos aqui, se ela perdeu na quinta-feira, gravamos o programa durante o dia, para o Palmeiras, e depois ela sai para jogar contra, não tem aqui, acho que é contra o Corinthians, ela recebe o Corinthians. E perder para o Corinthians aqui, essa Ponte perder para o Corinthians, não é nenhuma zebra não, é um resultado normal. Então quando ela perde... Hoje é zebra. Não. Então você vê, Vano, que a Ponte Preta está correndo o risco de ser rebaixada e o Guarani correndo o risco de ser rebaixado. Quer dizer, os dois não vão se encontrar em nenhuma divisão. O Guarani para C e a Ponte Preta para B, né, do futebol brasileiro. E isso perde... Você vê, o professor estava lembrando aqui dos grandes astros que passaram pelo Guarani. Se a gente voltar do lado ali do Brinco de Ouro da Princesa, no Moisés Lucarelli, de quem não saiu lá da Ponte Preta? Carlos, Oscar, Juninho, Dicá. Olha, nós estamos falando... Mauro, nós estamos falando de uma cidade com 2 times de futebol, cujos estádios são praticamente colados, e que revelaram grandes astros do futebol brasileiro, e que hoje representa o que no futebol brasileiro? Posso, antes do professor me permite opinar? E ainda eu escrevi uma matéria lá no Jornal Extra a respeito que nós não devemos copiar e o que nós devemos copiar na semana passada da Europa, no futebol. Campinas tem 1 milhão de habitantes, mais, né? Um pouco mais. Pouco mais. 1 milhão de habitantes. Essa situação que o Cabreira desenhou toda da realidade da Ponte Preta e do Guarani. Você acaba de desenhar que é uma verdade.
Campinas, 1 milhão de habitantes. A Islândia tem 300 mil habitantes, é um país. Está arrebentando com a seleção, vai para a Copa do Mundo. E aí, professor? Tem 700 mil habitantes, a menos do que a cidade de Campinas, e vai estar na Copa do Mundo. E tirou gente Mas boa. se olhar a história recente da Islândia, no que diz respeito a políticas públicas, sociais, investimento em educação, né? A resposta é mais ou menos simples. E curioso, né? Campinas abriga uma das universidades que é um modelo para o mundo, que é a Unicamp. Né? De forma objetiva, não há muitas razões para explicar isso. Né? Eu entendo que, basicamente, o que o Brasil deveria imitar da Europa era a seriedade e a honestidade, coisa que parece que continuamos não sendo capazes de fazer. Enquanto a gente continuar vendo os nossos craques aqui, Gabriel Jesus cumpriu 1 ano no Palmeiras e já saiu. Né? O Neymar foi o que mais ficou das recentes revelações do futebol brasileiro, foi o que mais ficou no Brasil. Né? Os outros, eles antes de completar o primeiro ciclo no time profissional, já estão deixando o futebol brasileiro e às vezes nem passam pelos times brasileiros. Basta ver quantos jogadores às vezes o técnico convoca e a gente fala assim, mas onde jogou esse cara? Né? Onde jogou esse cara? Que a gente não sabe. O Matheus Pirulão, que entregou aquela copinha lá com aquele pênalti ridículo contra o Flamengo ano passado, saiu, ele jogou uma partida no time profissional do Corinthians. Foi embora para a Itália, não virou nada. O Matheus Cassini, que brilhou na copinha, não jogou uma partida no time principal do Corinthians, foi para a Itália, quebrou a cara, agora está no Oeste, está recomeçando do zero. Né? Tem um menino aí do Santos que está sendo vendido por 100 e poucos milhões de reais, tem 16 anos. Mas é uma coisa inacreditável, porque como que um clube que tem uma torcida do tamanho do que o Corinthians tem, que provavelmente em termos, em números absolutos, deva ficar mais ou menos ali com o Real Madrid, Barcelona, como que um clube desse pode estar quebrado? A única explicação que eu encontro é a desonestidade. Porque um clube que tem mais de 30 milhões de torcedores não podia estar quebrado. Só os torcedores. Eu vi um pouco daquele programa Bem Amigos na segunda-feira. Então é um menino, presidente do Orlando, esqueci o nome do time, onde jogava o Kaká. E aí o cara estava explicando o funcionamento da liga lá dos Estados Unidos. É um negócio. E aquilo tem que ser feito com seriedade. Se o clube faz dívida, quem vai responder é o presidente. Aqui o cara arrebenta o clube, sai e larga a bomba na mão do outro. O Modesto Roma ia dar uma entrevista, se não me falha a memória, é na quinta-feira, à tarde, para falar dos rombos lá no Santos, de uma dívida de mais de 80 milhões com a DIS. Mas ele pessoalmente não tem nenhuma culpa disso, porque ela foi feita em gestões anteriores. E ele está respondendo aquele agora. Centroavante lá, o que está no Internacional agora. Então, o Damião. Mas você vê que hoje, na verdade, o dirigente brasileiro, ele é totalmente empírico, ele vai assim, acha que ele está administrando o boteco da esquina. Não tem profissionalismo na gestão dos clubes. Falta isso. Hoje, por exemplo, o Palmeiras é o time rico do futebol brasileiro. Porque por trás dele tem uma patrocinadora. Ela parar quebrou. está lá lavando dinheiro. Se não fosse o dinheiro, desculpa te cortar, Cabreiro, se não fosse o dinheiro primeiro do bem-nascido lá do Paulo Nobre, 200 milhões. que pode se dar o, graças a Deus, sorte dele, pode se dar o luxo de brincar com dinheiro, e ele ficou brincando lá, pondo dinheiro à vontade. Agora essa coisa meio obscura aí da Crefisa, mas isso aí vai durar até um dia que o cara fala, bom, chega, não quero mais. Só brigar Os MSI do Corinthians, que a gente já cansou de ver isso, né?
São histórias que se repetem, né? Ora num clube, ora no outro. Então, na verdade, você pega... Enquanto, que nem o Paulo Nobre, ele brinca com o dinheiro dele, tudo bem. É dinheiro dele, ele que vai arcar com as consequências. Mas o problema é quando brinca com o dinheiro do clube. Que levam o clube à situação falimentar, como estão hoje os clubes brasileiros. Hoje você pega um time de futebol devendo aí 500, 600 milhões de reais, o cara olha para o balanço e fala assim, mas esse time não foi feito para dar lucro, mas também não pode dar prejuízo, né? Com a riqueza que movimenta em torno do clube. E também não foi feito para encher o bolso de alguns. Né? Ilicitamente. Mas o futebol praticamente repete o que nós vemos na política, né? Comentamos aqui, Gabriel, na mesa passada, que nós estamos muita dó da CBF, né? Porque no jogo que fizeram da seleção lá no Allianz Parque, tinha 40.003 pessoas e a renda foi de apenas 15 milhões de reais. Apenas, né? Entre aspas, apenas. Quer dizer, uns aqui têm muito, outros não têm quase nada. E o que me irrita, o que me deixa aborrecido contra jovens brasileiros que vão embora, é o seguinte, é que o Palmeiras no bruto foi 130 milhões o passe do Gabriel Jesus. Dali saiu 10 para o cara que é o não sei o que lá, sobrou 100 milhões para o Palmeiras. 100 milhões, sobrou 100 milhões. Hoje, segundo a imprensa europeia, o jogador de mais destaque estrangeiro no futebol europeu é o Gabriel Jesus. Então, daqui um ano, 2, um Real Madrid da vida... 1 bilhão. 1 bilhão. Pô, mas a gente não precisa ir muito longe. Pega aqui o exemplo do Marquinhos do Paris Saint-Germain. Saiu do Corinthians por quanto? 5 milhões. 5 milhões, uma bagatela de 5 milhões. Um ano depois foi vendido por quanto? 40, 50. E já agora parece que foi 100 para outro. Já recusaram, recentemente recusaram mais de 100 do Barcelona. Então você vê. Como é que pode o cara não ter essa percepção de olhar para o jogador dele? Hoje a dificuldade leva o time, às vezes, a descobrir as joias que tem na sua base, que é o que está acontecendo hoje com o Corinthians. Hoje você pega, nós temos lá o Arana que está saindo, o Maicon que está saindo, e vários outros meninos. O Pedrinho, que também Pedrinho, o Léo Santos, né? O Pedro Henrique. Então você vê em uma temporada, talvez se eu puxar pela minha memória, eu não vou lembrar de temporada que o Corinthians tenha utilizado tantos jogadores assim de sua base. O senhor lembra? Eu acompanho o futebol, o Corinthians em particular, desde 1967, e minha memória não é muito ruim. Nunca. Mas isso ocorreu esse ano por conta da necessidade. Porque os dirigentes, por interesses escusos, preferem, vamos dizer assim, despejar milhões em contratações, porque leva-nos a acreditar que alguma coisa está sobrando por trás ali, né? Para fazer esquema, né? Esses empresários não são assim tão benevolentes assim, não são anjinhos que estão aí tocando harpa sem querubins. Percentual, né? Jogador tudo fatiado. Aquele Malcom, que o Corinthians negociou com o Bordeaux, não me lembro o valor. O Corinthians tinha 15%, vendeu agora. O Bordeaux já rejeitou do Wolfsburg, do nosso dinheiro, o equivalente a 120 milhões de reais. Bom, eu penso em cima disso e concordo plenamente com os senhores. Concordo plenamente. Mas eu penso o seguinte, não são dos países mais pobres que saem os grandes jogadores. É dos países mais pobres, africanos, saem grandes jogadores lá. Grandes jogadores já saíram, Drogba, né? E outros, né? Que saem do Brasil, da Argentina, da Colômbia, tudo isso aí. Por que a FIFA não bota um negócio lá que não é 5%, 4% não, quando sai, o time formador recebe? Tinha que ser 15%, 20%, que aí eles paravam de vir buscar tanto jogador aqui.
Para eles é um alto negócio, né, Vó? Não, mas eles vêm buscar baratinho, dinheiro. A preço de banana. Eu me lembro do senhor Berlusconi falar do Kaká, que eu paguei uma pechincha pelo Kaká, comprou o Kaká, não me lembro por quanto, vendeu para o Real Madrid pelos tubos. Né? Agora, a Alemanha dá um outro exemplo. Sim. O investimento na base, olha as gerações da Alemanha. Né? Tem pelo menos 3 times para disputar simultaneamente, em condição de ser campeão, 3 torneios. Bom, vamos falar aqui um pouquinho mais agora do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem a classificação. O Corinthians tem 59 pontos, com 29 jogos, o Grêmio tem 50, o Santos tem 49 com 28 jogos, o Palmeiras tem 47 com 28, o Cruzeiro tem 47 com 29 e o Botafogo. Esses são os 5 primeiros. Esses são os que vão direto para a Libertadores. Depois aqueles da repescagem, por enquanto são 7, poderá ser 8. Se o Flamengo for o campeão da Sul-Americana, mas para isso o Flamengo precisa ser campeão. E o Flamengo estiver entre os 7 também, aí vai para 8. Botafogo e Flamengo hoje estão na repescagem da Libertadores do ano que vem. Aí tem o Vasco, que devagarzinho, na 8ª colocação, o Flamengo tem 43, o Vasco tem 42. O Atlético Mineiro, né, que em casa não ganha de ninguém, perdeu para a Chapecoense, na quarta-feira tem 38, o Fluminense tem 38. Agora, o interessante aqui é que do 10º, antes já esteve até mais, nós tínhamos 13 clubes disputando para não cair. 13. 7 brigando lá em cima por alguma coisa. Quando a gente fala brigando por alguma coisa, tira o Corinthians, porque o Corinthians está querendo. O Corinthians está fazendo uma força para perder o campeonato. Está brigando para não ser campeão. Coisa de louco. Não dá para entender, não dá para entender. Mas o Corinthians, me permita um breve comentário. O Corinthians, o técnico tirou o atacante, depois volante, enquanto o Grêmio 0-0. Eu tenho admiração por ele e pelo jogo. Gosto demais dessas 2 figuras do Corinthians. O jogo pela simplicidade e pela humildade que ele tem. Por aquilo que ele é como homem, como pessoa. E como jogador também. Sobrou na esquerdinha, ele manda. Mas o treinador do Corinthians é que está levando esse time nas costas. Porque ele fez a conta, 9 pontos na frente, não vou perder não, porque senão eu posso ficar 7. Como ele pode ficar 7, se o Santos ganhou do Sport lá atrás. Mas vejam bem, gente, vejam bem. Se o Cruzeiro continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai segurar as pontas de muita gente ainda, mas depende dele fazer. Por exemplo, joga amanhã contra o Atlético, o Atlético está no desespero danado. O Cruzeiro apanhou no Coritiba na quarta-feira. Pois é, na quarta-feira perdeu de 1-0. Agora, eu ainda vejo que o perseguidor para o vice-campeonato brasileiro, para o vice, porque o Corinthians só perde para ele está querendo perder, mas de repente vira a coisa, né? Só pagar lá. É só pagar, porque é dinheiro que nós falamos, está devendo. Pagou, vai embora. Volta a ficar ainda é o Palmeiras. Eu acho que ainda é o Palmeiras que vai ser o vice-campeão brasileiro. Penso que vai ser o Palmeiras. Nós fizemos aqui, Cabreira, a questão de umas 3, 4 semanas, né, professor? E eu já vou sentar com o Léo a semana que vem para ver essa equipe que fez esse cálculo aqui, ao cálculo aqui que nós fizemos. Né? Nós acertamos e erramos aqui. Lógico, não somos infalíveis. Por exemplo, a opinião total do jogo contra o Bahia seria que o Corinthians ia fazer 1 ponto. Não fez. Não conseguiu não fazer nenhum. 3 contra conseguiu fazer nenhum. 3 contra o Grêmio, é a opinião geral da mesa. Uns achavam que... Mas vocês são pé frio, hein? Não, mas aqui várias... Jesus, Maria José, hein? Várias opiniões. Contra o Grêmio, chegamos à conclusão aqui que poderia fazer 3. Fez 1. Você entendeu? Isso porque é culpa do time do Corinthians, que quer perder o campeonato. Não é culpa nossa. Joga a bola. Aqui no Palmeiras, nós falamos que o Palmeiras faria 1 ponto contra o Santos. Não fez nenhum, que perdeu. Faria 3 contra o Bahia. Fez 1. E só não perdeu porque Deus não quis. Isso. No finzinho do jogo, hein? Contra o Atlético, falava, não tem 2 pontos, não marca 2 pontos, mas deu 2 pontos aqui, nós marcamos 2 pontos. Aí o Palmeiras fez 3. Mas isso é que o Admilson insistiu que empatar.
insistir, porque senão daria Palmeiras, na ia nossa opinião. Palmeiras, Daria Palmeiras. Então nós temos ainda para o Palmeiras a Ponte, que nós não temos resultado. O programa foi gravado quinta-feira à tarde. Tem o Grêmio lá no Sul. Então aí precisa ver que Grêmio do Palmeiras vai enfrentar. Reserva do reserva. É o terceiro reserva. Até os reservas do time titular o Não, vai reservar. O Palmeiras vai ganhar. Mas vamos falar a verdade. Esse time do Grêmio, que é todo mundo, muita gente aí, Nada, meia boca. Meia boca. Se o Corinthians tivesse jogado com o mínimo de vontade, tinha vencido. 1-0. O time é meia boca. 1-0. Então, Gabriel, nós pusemos aqui que a Ponte, o Palmeiras joga contra a Ponte e achamos que pela pedra que a Ponte é no Palmeiras, 1 ponto. Com o Grêmio pusemos 3, porque vai ser os reservas dos reservas. Contra o Cruzeiro, que já não aspira mais nada, pusemos 3. E contra o Corinthians pusemos um empate lá, que empate por Eu acho que contra o Cruzeiro, talvez esses 3 aí estão superestimados, hein? Será? Eu acho que sim. Mas perdeu para o Curitiba. Se quiser. Mas o Cruzeiro é lá no Mineirão? Não, é no Allianz. No Allianz. Vocês passaram sufoco com eles lá na Copa do Brasil, né? Ah, sim, mas o Palmeiras também lá era para ter ganho o jogo do Deixa eu Corinthians aqui, por favor. Não, deixa, mas era para ter ganho com 3 minutos de pênalti no Nós não vamos falar das possibilidades de rebaixamento aí? Vamos falar. Precisamos rebaixar o São Paulo, né? Aí, Gabriel, nós pusemos aqui vitória contra o Botafogo do Corinthians, empate com a Ponte lá e empate aqui. Só que na nossa conta não estava esse empate com o Grêmio e a derrota para a... Não, eu acho assim, ó, nesses palpites de vocês aí, vocês são muito pé frio. Então, vamos aguardar aí, depois da minha cestada aí. O que você acha que tá Palmeiras e Ponte? O que você acha que deu? Deu, porque o jogo já foi, né? Eu acho um empate bem incrível, Então né? pusemos aqui. Aí nós pusemos uma vitória contra os reservas do Grêmio lá, porque Provável. não tem como. Pusemos uma vitória contra o Cruzeiro, que o mano que está querendo vir é capaz de escalar um time reserva também, né? Porque ele não sabe essas coisas. E pusemos um empate com o Corinthians, que é viável. Chega lá, fica lá atrás, o Corinthians também não tem pressa, está na ponta. Então, veja, eu fico aqui quietinho. Fica na dele. Agora, o Corinthians é que está nos desafiando, Gabriela. Porque o empate contra o Cruzeiro lá nós acertamos, a vitória contra o Curitiba nós acertamos, erramos a derrota para o Bahia, né? Até a mãe de santo na Bahia errou. Também. Erramos o empate com o Grêmio e agora, na verdade, o Corinthians tem 3 jogos que podem definir o título para o Corinthians. Bom, o Carille falou em 5, 2 rodadas ele falava em 5 jogos de vitórias, né? E agora nós temos 3 seguidos aí que realmente parece que aí vai ser aquele um que vai dar, vai dizer onde nós vamos chegar, professor. Onde nós vamos chegar com a mão na taça ou de joelhos quebrando tudo. Tomando tapa da torcida. Eu prometo que nós vamos falar de rebaixamento ainda, viu? Já falamos daqui a pouquinho. O jogo, o time do Botafogo é imprevisível. É imprevisível, não dá para dizer nada. Apanhou do Avaí em casa no primeiro turno. Perdeu para o São Paulo. Perdeu o São Paulo, com o jogo ganho. Perdeu o Palmeiras. Perdeu o Palmeiras, empatou com as calças na mão agora com o Avaí lá em Santa Catarina. Estava perdendo. Estava perdendo. Então, é imprevisível. É imprevisível. E jogou muito bem no primeiro turno contra o Corinthians na Arena. Deu um sufoco danado. Muito bem. Ganhou mesmo, e naquele momento que o Corinthians estava no ápice, né? Estava Então, jogando bola. É um jogo extremamente perigoso. Agora veja bem, a Ponte Preta, sem contar o resultado com o Palmeiras, é a primeira do rebaixamento. Começamos a falar naquilo que você queria falar e vai falar muito. Se a Ponte, veja bem, a Ponte, se ela perdeu para o Palmeiras, ela ficou na zona de rebaixamento. E a Ponte, depois, vejam bem, hein? A Ponte, no final de semana, ela recebe o Avaí. Aí é um confronto direto que ela tem que ganhar. É matar ou morrer. Mas ela pode ganhar do Avaí e ainda permanecer
na zona de rebaixamento. Não, isso pode. Você imagina o ambiente para o Corinthians. Mas eu acho, Vono, que na verdade o que está acontecendo hoje com a Ponte Preta, talvez um time nessa condição aí, na necessidade de vencer, ele se exponha mais. Principalmente jogando em casa. Então, na verdade, às vezes pode abrir até a possibilidade, se o Corinthians já tiver acertado aí os ponteiros, né, de jogar naquele esquema tradicional da bola fatal, né? Professor Zanato, só um minutinho, por favor, fazer uma colocação aqui. Nós não sabemos o resultado de Palmeiras e Ponte Preta, mas eu ainda acho que a Ponte empatou. Nos últimos jogos. Poderíamos estar assistindo o programa, e dizendo o seguinte: nossa, mas erramos feio, hein? De um lado de outro. Cabreira, quando foi que o Palmeiras ganhou da Ponte Preta bem? Nós estávamos lá com a Rádio Difusora, em 2008, transmitindo a final do Campeonato Paulista, foi 4-1. Foi o último jogo que o Palmeiras ganhou da Ponte tranquilo. O resto tudo foi empatando ou perdendo. Ô Zé Renato, você que tem mais cabeça do que eu, você lembra de alguma vitória do Palmeiras folgada nesses últimos 7, 8 anos? Essa de Campeonato Paulista. Só em 2008. Cabreira, tem sido uma pedra no Palmeiras. Tem times que são assim, pedras, né? Eu vejo, por exemplo, eu pego o exemplo do Corinthians em Santa Catarina. Chapecoense é freguês nosso. O Corinthians não perde lá. Não. Mas o Avaí é uma pedra no sapato. Lá e jogando aqui em São Paulo também. É verdade. Desde da época da segunda onda. Você quer uma pior? Vou te lembrar. Brusque e Corinthians. Se o cara não erra um pênalti, o Corinthians teria saído na segunda rodada da Copa do Brasil. O Brusque joga na terceira divisão do futebol brasileiro. E o Corinthians lá em Santa Catarina também, apenas pegando esse gancho aí, já que nós estamos em Santa Catarina, foi onde os jogadores fizeram aquela lambança lá para derrubar o Passarela, né? Sim. Premeditado, ali foi uma ação combinada. Teve isso aí. O pênalti daquele calhorda, daquele Roger. Que hoje é comentarista. Roger Flores. E que não sabe nada. Gente, os caras põem os caras lá. Eu posso ser muito ruim, mas pior que ele eu não sou. Tenho certeza, não vou falar, vocês são melhores do que eu. Vocês são melhores do que eu. Mas eu não sou tão ruim como aquele cara. E o pior de tudo, hein? Foi casado com uma mulher que disse que traiu todo mundo também. Né? Eu não deixo escapar nada, cara. Disse que traiu todo mundo. Se eu tivesse sendo traído também lá em casa, eu não sei, mas eu acho que não, né? Eu tenho convicção, ninguém aqui, né? Mas ele, a mulher falou na televisão. Pois não, Gabriel. Agora a gente fica à vontade, meu Gabriel. A gente pode aqui o programa de Bocudo. De Bocudo. Agora, deixa eu falar um pouco para os meus amigos são paulinos, né? Porque a gente vinha aqui dar uma puxadinha da corda no pescoço do São Paulo, realmente, né? Eles não vão ficar felizes, né, bom? Alô, Darcelo. A verdade é a seguinte, eu tô vendo o São Paulo. Aliás, a próxima partida do São Paulo contra o Flamengo vai dizer exatamente... Amanhã. Exatamente, mano. E aí o São Paulo vai... Eu acho que o São Paulo está perigosamente retornando para a zona do rebaixamento e aí poderá ficar definitivamente. O São Paulo joga contra o Flamengo no Rio ou... São Paulo joga aqui no Morumbi. No Morumbi. Não, no Pacaembu. No Pacaembu. A sorte do São Paulo é que eu não tenho aqui, e passou batido por nós, né, Leozinho? Mas o Flamengo parece que joga na quarta-feira, né, pela Sul-Americana, né? Se o Flamengo for jogar na quarta-feira, meu Leozinho vai ver lá para nós agora e passa. Daí ele tem domingo de meia reserva. Se o titular já não está... Eu fico indignado com esses técnicos. Os caras jogam... o pessoal do Flamengo não está jogando nada, né? E ainda vai preservar o time, ao invés de dar ritmo para os jogadores, tentar ganhar ritmo e peso para uma Sul-Americana. Vagabundo que ganha 500 pau por mês, tem a cara de pau de falar para milhões que vão dormir a 1h da manhã, acorda às 4, ganha salário mínimo, o cara ganhando 500 pau por mês e falar que está cansado, é zoar com a cara. Hoje a gente vê uma situação realmente esdrúxula, né? Aí você vê os técnicos, esses técnicos, eles acabam contribuindo para que o time fique nesse marasmo.
Porque aquela preocupação, o Renato e toda a companhia limitada, né, acaba, não, tem que preservar jogador, porque agora tem aquele exame, o CK lá, né? Que outro dia o médico do Corinthians lá, o Joaquim Grava, estava dizendo que na nossa época não tinha esse CK para ficar sabendo se o jogador precisava descansar ou não, o jogador tinha que jogar. CK aí veio para acabar com... Os caras falam assim, o técnico... mas a viagem é muito longa, ele vai lá no avião, mas o cara vai sentado. Ele não vai empurrando o avião, ele vai sentado. E nem carregando mala nas costas. Ele fica nos melhores hotéis. Ele come, bebe do bom, do melhor, cansado do quê? Olha, o Leozinho está dizendo para nós aqui, o Leozinho é fantástico, que o Flamengo joga realmente na quarta-feira. Então provavelmente vai vir um time misto aí. Olha, eu acho que é mais perigoso para o São Paulo. Né? Se entrar a molecada que quer mostrar serviço... Mas o São Paulo não pode ficar muito tranquilo, porque tem 34 pontos só. Se o Dorival Júnior repetir aquela campanha do Palmeiras em 2014, foi, né? O Palmeiras ele vazou antes. Não, o Palmeiras quase se salvou porque o Santos ganhou do Vitória lá na Bahia. E o Palmeiras se salvou com 40 pontos, um milagre. E porque o Santos fez o favor de ganhar do Vitória lá na Bahia, né? Foi. Se o Dorival levar o São Paulo no mesmo ritmo, vai ter torcedor de São Paulo que vai ter que reforçar o estoque de calmante aí para o final do campeonato, viu? Porque o Dorival, nesses momentos de tensão, ele não ajuda muito não, viu? A coisa, aqui, Gabriel, para cair está a Ponte 32, Curitiba 31, Avaí 31 e Atlético Goianiense 26. Na minha opinião, 2 já estão condenados. Que eu imaginava até que um deles me surpreendeu, eu imaginava até que ia dar a volta por cima com o Atlético Goianiense. Acho que o Atlético Goianiense, o Avaí e Caixão. Já foi. Foi aquela melhora antes da morte, né? A melhora da morte. Sai da UTI e vai pro quarto, né? Agora, nós temos ainda mais 2 vagas, né? Olha, é muito time ruim para cair, né? Então tem muito incompetente. Tem muito incompetente. Que pode salvar o São Paulo. São os outros tem gente mais incompetentes. Por exemplo, o Vitória joga partidas muito boas fora de casa. 34, em casa não ganha. 34 pontos. Em casa não ganha. Igual o São Paulo, 34. O Sport também 34, igual o São Paulo. Então o Sport, dependendo do que fez lá contra o Santos, né, que também é... Eu acho aí que realmente, se o São Paulo entrar nessa zona de rebaixamento, mais uma vez, é porque realmente está predestinado a cair, viu? Gabrielinha, você falando em campeão também, né? Falando de rebaixamento, falando de campeão, faz tempo que você não vem na mesa, felizmente hoje você está aqui conosco. Mas eu tenho dito, Zé Renato, testemunha disso, eu falo no ar mesmo, e os caras até dizem que eu sou corintiano enrustido. Não, eu sou palmeirense fora. Mas o fato de eu gostar... é um time do povo, de Operário. É costela do Corinthians, o Palmeiras. Então tem que ter bronca do Santos, do São Paulo, principalmente. Eu perdeu para o São Paulo e eu fico... né? Não aqui, lá fora. Eu fico doido, né? Mas, veja bem. Eu prefiro o Corinthians ganhando 20 títulos seguidos do que ver o Grêmio ganhar esse título esse ano. Já falei quantas vezes isso aqui, professor? Várias vezes. Já falei várias vezes. Eu também. Eu, como palmeirense, prefiro o Corinthians ser... Eu também prefiro o Corinthians 20 vezes campeão ao Grêmio. Mas veja concordo plenamente com você. Mas você sabe por quê, Gabriel? Eu jamais vou esquecer, vou morrer, posso morrer amanhã, daqui 30, 40 anos, sei lá, mas não vou esquecer do que fizeram com o Palmeiras numa Libertadores. Lembra aquela pancadaria que bateu em todo mundo? O Palmeiras... Eu lembro do burro que o Darlan deu pelas costas do Valber e correu. E aquele vagabundo estava num tal de EI, não sei, um canal de televisão que tem aí, outro dia dando entrevista, você entendeu? E o cara não perguntou disso para ele, não. O cara não perguntou, eu fiquei sabendo que ele é deputado hoje lá no Rio Grande do Sul. Né? Era a hora de alguém perguntar assim, você não se envergonha de ter dado um murro pelas costas e corrido, como ele fez com o Valber? Você não se envergonha? Eu vejo aquela cena horrível, os jogadores do Palmeiras tudo correndo, não sabia para onde ir. Mas isso era a cara do Filipão. Era. O Palmeiras teve 3 jogadores expulsos
Jogou o segundo tempo praticamente com 8. Perdeu de 5-0. Deixa, mas agora eles estão pagando. E depois nós demos um troco aqui. Estão fazendo os DVDs da vida aí. Viu? Deixa eles fazerem. Mas o que eu quero dizer, Cabelo, é que eles abandonaram o Campeonato Brasileiro. Isso é uma falta de respeito. Porque o Palmeiras preservou porcaria. O quê? Não está jogando nada. Preservar a porcaria. Tá. Quem mais preservou? O Atlético preservou outra porcaria maior. O Flamengo preservou outra porcaria. Agora o Grêmio não. O Grêmio tem 50 pontos ganhos. E escuta, e o torcedor que paga o ingresso, um absurdo desse, ontem, ainda puseram o time titular lá, mas os caras não queriam nada com nada. E volto a repetir, o Carille foi certinho, ó, foi empatar aqui, acabou, vou ficar 9 pontos, não é? Do que se expor e diminuir. Mais uma vez ontem, desculpa te cortar, vontade. Eu fiquei prestando atenção nesse Luan que todo mundo fala. Palavra de honra, eu não consigo ver 20% do que falam dele. Você sabe que eu chamo ele bom jogador. Aliás, professor, se a gente pegar aí o nível dos jogadores que eles colocam como craques, é demais, né? É impressionante. Eu fico assim, olha, eu desaprendi a ver futebol, não é possível. Para quem, infelizmente, né, nós somos de uma época Cabreirinha, que quando falava craque, né? Craque era craque. O Leivinha, o Enéas, para falar de jogador que joga mais ou menos, que jogar mais ou menos na posição de Siluan, o ponta de lança, o Leivinha, o Enéas, o Pedro Rocha, o Renato, que chamavam de Renato Pé Murcho, só para citar alguns. O Zenon. Posso falar, Cabreira, para você? O Palinha legítimo, né? Posso falar de 2 cascudos, 2 grossos, 2 caras que a bola batia neles. Mas você não vê hoje jogador desse? Um do Corinthians e um do Palmeiras. Flávio Minuano e César Maluco eram artilheiros. A bola batia nos caras. Eles eram artilheiros, faziam gol doidado. Vamos olhar para o nosso terreiro aqui, a gente olhar assim, a gente fala assim, você começa a pensar e ver o nível que está o futebol, aí você fica imaginando, e o Tato hoje, hein? E o Teia? E o Noronha? Com aquele futebol fantástico. Com aquele futebol, com aquela classe. O Carlos Silva não deu certo porque foi errado a vida dele. Você pega outros jogadores, Bereco, o Carlúcio, lateral direito. O Chico Amorim. O Jorginho. Assim, nós estamos falando do futebol aqui do interiorzão de São Paulo, da 3ª divisão do futebol de São Paulo. Que hoje, se você pegar no futebol da 1ª divisão aí, você vai ficar em dúvida na hora de análise, de fazer o comparativo. Quero dizer para você que está vendo o programa, que às vezes está discordando, é um direito que você tem, para nós é muito importante a sua opinião, que você nos vê. Vocês querem ver o que é esse campeonato brasileiro, essa porcaria que está aí? Esse vai ser o pior campeonato brasileiro da história. Mas o Corinthians é campeão. Mas como? Não tem como, fez 47 pontos. Ô Cabreira, você acha, Cabreira, por mais torcedor que o cara seja, do Palmeiras, do Grêmio, eu tenho dito isso aqui, o professor é testemunho, se o Corinthians perder o título, é a maior injustiça. O que o Corinthians joga? Não, injustiça não, incompetência. Não, incompetência, mas é injusto, porque no primeiro turno fez 47 pontos. Então nós temos que dar valor naquilo que foi feito lá atrás. O time é porcaria também? É, lógico que é. Só que é menos porcaria do que os outros. Agora, quer ver por que o campeonato é ruim? Assim, deixa do jeito que está. Isso aqui é um jornal, gente. O Agora. Traz aqui os goleadores do Campeonato Brasileiro. Olha quem são os goleadores. Vamos ser verdadeiros, hein? Como sempre. Com 17 gols, porque aqui está 15, mas ele fez 2 na quarta-feira, né? Com 17, Henrique Dourado. O ceifador. Mas bate um pênalti, hein? Vamos tirar o chapéu, Ronald. É o melhor batedor de pênalti do futebol brasileiro. Quantos gols desses 17 ele marcou de pênalti? Mas quantos pênaltis se perdeu nesse futebol brasileiro? Quantos gols ele marcou? Um monte. Uma balaiada. Marcou 11. Com a bola rolando, em 29 rodadas, 28 rodadas, 29, ele marcou 6 gols.
Ele fez O artilheiro do Brasil. Mas ele não errou um pênalti, Vôno. Mas o outro podia ir lá também fazer. Aquele lateral esquerdo que jogou no Corinthians. O Diego, que era o Bambambam, que veio em carruagem de ouro pro Flamengo, quantos pênaltis perdeu? Gabriel, você pode até falar do Davis, o Girafa do Palmeiras. Você entendeu? Que aquilo foi lavagem de dinheiro, como diz o professor. 18 milhões num cara daquele. Ah, tem dó, né? O dono da Crefisa. Gasta um pouco em propaganda aqui com a gente, na radiodifusora, só ganha mais que. É isso aí, só ganha mais. Esse cara, Diego, o Dourado, tem 17 gols, 11 são de pênalti. Mas aí o Cabreirinha está me contestando, mas ele faz, os outros erram. Mas o cara está lá para fazer. Contra o São Paulo ele fez um só. Um só. Foi um dos sornôs são do Robinho, ele tem 16. Então ele tem 16. É. E o jogo também tinha que ter 16, que roubaram 2, né? Mas, Verdade, professor, verdade. Mas para Verdade. Isso aí é mas o jogo ainda joga no Corinthians, vamos falar. Pênalti ele só perde. Só perde. Nós estamos falando do jogo. Aliás, nenhum gol dele no Campeonato Brasileiro Não, é de pênalti, né? A vez que ele bateu o pênalti, ele perdeu contra o Botafogo. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar que ele, o Jô, é artilheiro do primeiro turno no Corinthians, que fez 47 pontos. O Jô está lá fazendo. O Jô. Agora, esse cara é artilheiro do time que está para cair. Fluminense, 35 pontos, 38 agora. Está brigando para não cair. E ele vai lá e faz 11 gols de pênalti e 5 de bola rolando. E se tratando de Fluminense, eu não quero ser leviano não, mas desses 11 aí, no mínimo 9 pênaltis foram Esse é o artilheiro brasileiro. Mas eu me apego no seguinte aspecto. Não estou discutindo as penalidades, as marcações, etc. e tal, né? Mas o cara, ele pelo menos tem a competência de, naquele momento que tem ali uma bola para decidir, ele decide. Quando a gente está vendo aí que tem jogador incompetente até para isso. Aquele Everton Ribeiro, decantado aí como craque, para mim continua sendo lateralzinho do juvenil do Corinthians. Aquele pênalti, do jeito que ele bateu, ele merecia a torcida descer, entrar no campo e dar uma surra nele. O técnico tinha que ter tirado ele de campo a pontapé, porque aquilo não se faz. Um profissional ganhando que ganha, atrasar a bola para o goleiro. Né? Bom, vamos então aos palpites do final de semana, como nós fazemos todo final de semana. Depois na mesa de... Você vai conferir para ver se o pessoal acertou ou não? Lógico que confere. Confere tudo aqui no programa que vem, nós falamos. Olha aqui, ó. Acertou. Quem está expor a nossa. Quem está na frente aqui é o professor. Tem acertado que tem mais acertado. Mas ele é catedrático, né, Ron? Ele é o. Como é que chama aqui? Rapaz, de palpite. Aquele que era comentarista da Rádio Bandeirantes, na ESPN lá, aquele dos óculos lá, aquele Madafinho, comentarista, como é que é o nome dele? Calçado, esse é o nosso calçado. Nós temos o PVC aqui hoje. O Gil ele se deu. Mas eu acho que nós temos que rever esse conceito aí com o professor também, em termos de memória futebolística. É muito boa. É muito boa, hein? Então vamos lá. Leozinho, vamos lá, começar com o Leozinho Lima aqui. Vasco da Gama e Coritiba, o que vai dar, Léo? Empate. Vai dar empate. Leozinho Lima, acho que vai dar empate. Cabreirinha, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Olha, pro meu gosto, seria o Atlético chegar em empacotar o Santos, mas eu acho que o Atlético não é vitória tranquila do Santos. Santos ganha, né? Ganha. Cabreira. São Paulo e Flamengo. Isso aqui para mim não sai do meio. Eu vou botar aqui empate. Professor, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Olha o clássico aqui. Cruzeiro. Os dois vêm de derrota, professor. Cruzeiro. Cruzeiro? Então, Zé Renato. Acho que dá. Eu nem gosto do Cruzeiro, mas vai massacrar o Atlético. Cabreira, aliás, Léo, Atlético Paranaense e Sport. Isso aqui é moleza, hein, Léo? É esporte. Ele é o rei da zebra. Ele é o rei da zebra. Isso ajuda muito São Paulo. Cabreirinha, sobrou para você. O reserva do Grêmio e o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhou da ponta na quinta, ainda vai lá para ganhar alguma coisa, né, Cabreira? O reserva do reserva. Se não, também vai. Mas lá em Porto Alegre, a torcida já não está indo com o time titular, né? Eu acho que não dá certo. Deve estar todo mundo focado no jogo lá. Na quarta-feira.
Qual é o retrospecto do Palmeiras lá no Olímpico? O Palmeiras sempre se dá bem, né? No Olímpico se dá bem? Se dá bem. Um empate, vamos. Empate. Empate, vai. Cabreira vai de empate. Vamos Professor- pôr a fé junto, né? Professor Zé Renato. Professor Zé Renato. Bahia e Vitória. Clássico. Ó, bichinho. O Vitória joga fora. Vitória joga fora. Vitória. Não é fora, né? Mas o Bahia, nos últimos anos, só tem tomado surra do Vitória. Né? E surras homéricas, né? Quem? O Bahia virou freguesaço do Vitória. Vitória. É capaz. Você é a Vitória nessa agora? Eu aposto Vitória. Zé Renato. Vitória. Zé Renato. Vitória. Ô Léo. Ponte Preta e Avaí. Jogaço. Nossa. Empate. Empate. Léo Avaí. Bom, como tem 2 jogos, eu tenho a obrigação de deixar meus companheiros opinarem. Cabreira e o professor. Cabreirinha, Chapecoense e Fluminense. Lembrando você que o Fluminense, só para te dar um subsídio, o Fluminense, em 28 jogos, ele tem 8 vitórias, 9 derrotas, 11 empates. O único que chega perto dele para empate é o Flamengo com 10. Como os dois times vieram de vitória na rodada do meio de semana, eu aposto no empate aí, viu, Wanda? Empate. Vou ficar bem mureteiro, viu? E não, em termos de loteria, eu já joguei empate nesse jogo. Eu acho que dá empate. Zé Renato. Soprou. Eu sei que você é um cara consciente. Na segunda-feira, Botafogo e Corinthians. Olha, de novo, é mais a fé do que palpite, empate. Empate. Porque se fosse na razão, seria Botafogo. Eu já estou achando que vai dar Corinthians. Eu também estou Que achando. os anjos digam amém. Que os anjos digam Eu acho que o amém. professor vai errar esse palpite aí. Vai dar Corinthians. Aí depois eu fico triste aqui, Cabreiro, porque os caras ficam falando que eu sou corintiano. Wanda, no fundo, eu acho que você não resiste umas 2 horas de pau de arara, acho que você confessa, viu? Você está pondo muito tempo aí. Está pondo muito tempo. Talvez você não saiba, talvez você não tenha visto. Já me puseram a camisa do Corinthians na sede da Fiel aqui, quando eu fiz um programa de 1 hora, quando o Corinthians foi campeão em 2015. Ué, tá vendo? Vamos, meu professor? Só bem legal. Eu vou falar uma coisa para você que eu não gosto de falar. Eu acho que só não me bateram porque eu tenho outra profissão lá fora. Senão os caras tinham vindo com tudo, viu? Pelo amor de Deus. Bom, eu quero agradecer muito mais uma vez, professor. Sabe quantas horas de programa? 1h20, né, Léo? 1h20. Olha como o tempo passa, estouramos. Agora ele se vira aí para ajustar o tempo, né? Tá. Porque... Ganha bem pra isso, né, Wanda? O Leozinho ganha lá do Léo, do Éder, eles ganham muito bem. Eu não ganho quase nada. Bom faturamento, não tem. Eu aqui ganho um pedacinho só. Professor, eu quero te agradecer muito, porque já me parece que essa é a 5ª mesa seguida que você vem, né? Você veio para cobrir o Gil, depois veio para cobrir. Eu confesso que eu não me lembro. Né? E hoje está cobrindo mais gente aí. Então eu quero te agradecer muito e fique preparado, porque não vai passar mais que 1 ou 2 mesas redondas, você vai estar de volta aqui. Viu? Nós Eu gostamos que muito agradeço. da sua participação. É um prazer, é uma honra. Para mim foi uma honra fazer o programa junto com o Cabreira. Né? Foi muito legal. E é um prazer. Para mim não é trabalho não. É festa, é alegria. Muito obrigado, eu agradeço demais. Você sabe, Cabreira, quem que eu tive cuidado? Eu, o Léo e o Éder tivemos cuidado, porque a gente troca ideia, né? Bom, quem há muito tempo não está, vê se o plano pode ver, esse negócio todo. Eu trouxe Pezinho, Edson Pezinho, ex-jogador do Corinthians, que está aí na molecadinha, perdeu, por isso que eu nem falei nada, viu? Perdeu então, 2-0, Leozinho, pôs aqui, mas eu procurei dar uma desviada, para nem falar, porque é coisa ruim a gente aí, né? E eu trouxe Edson Pezinho, a alegria que o professor fez, viu? Mas... Porque ele ficava batendo palma pro Pezinho lá no Pacaembu, você entendeu? Mas, Cabreiro, eu espero que você arrume tempo lá para vir mais vezes aqui, viu? Ô, Wanda, você sabe que eu já acostumei que você chegou lá, bateu nas costas, falou, vamos, eu venho. Então é para mim mesmo. Eu estou aqui. E olha, e hoje está aqui na companhia do professor Zé Renato
É o que eu disse. Ele e o Gil são duas enciclopédias do futebol, pela capacidade, pela memória que representam. Né? Porque, olha, ter um arquivo desse, com essa competência, não é fácil não, porque a minha memória é pequena nesse aspecto aí. Então é uma honra participar, estar aqui com vocês, como disse o professor, é uma diversão, é um momento de confraternização. Então sempre que for possível a gente está aqui sim, bom. Obrigado, Gabriel. Agora eu demorei para arrumar essas duas figuras, né, para vir aqui no programa, quase de maneira permanente, Gil e o professor. Mas por outro lado fico muito feliz, por outro lado eu me sinto muito apertado. Você imaginou eu ter que ficar aqui nessa banca aqui, ó, com essas feras aqui? Se eu errar, estou morto. Não, mas você não erra, tá bom? Você é o Esmerilho, né? Não, eu sou Esmerilho. Eu era o Esmerilho, estou velho. Gabriel, um abraço do nosso pessoal da Rádio Difusora. Esmerilho sempre Esmerilho, Ivona. Não, eu agora sou a Limalha, que caiu. Um abraço, Ivona. Obrigado, professor. Obrigado, Leozinho. Sempre uma honra. Obrigado a você também, André. Muito obrigado, grande companheiro sempre conosco. E como encerra todo o programa. Se não fosse a boa vontade de Deus e de Jesus, Maria, Mãe de Jesus, nós não estaríamos aqui fazendo esse programa. Tantos programas que nós já fizemos no Mesa Redonda e tantos outros que tenho certeza iremos fazer, mas agradecer a eles, né? Porque eles que nos vê, né, Cabreira, né, professor? É que nos dá força na alma, no espírito, para poder passar por essas dificuldades todas que a vida oferece para a gente. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, a Maria, muito obrigado a todos vocês. Aqueles que ficam aí no nosso aplicativo que nós temos, você vê em qualquer parte do planeta, no Facebook, na internet, no www.canal10.com.br, onde a nossa audiência é estupenda, e também nos assinantes da Cabo News. Grande abraço a todos, muito obrigado, e hoje eu prometo, vou querer ouvir, porque hoje aqui está 3-1, a despedida do programa. Vai o quê, gente? Vai, Corinthians! Até sábado, se eu estiver vivo. Muito obrigado.